inicia a jornada Tecendo Terapeuta Interior, que é essa jornada tão profunda que eu decidi criar. Vão ser 7 portais que nós vamos vivenciar. Nós vamos atravessar juntos 6 portais. E cada portal a gente vai abrir quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou trazer um tema de uma live, que na verdade esse tema vai ser uma frase profunda do Bert Hellinger, uma frase que mexe com as nossas estruturas, uma frase que mexe com as nossas crenças, dessas frases terapêuticas que o Bert tem, que tanto nos amplia e ao mesmo tempo nos gera certas angústias em alguns momentos. Então cada portal vai ter uma frase do Bert e a gente vai abrir esse portal conversando, ampliando e vendo o que essa frase pode reverberar em todos nós. Para essa jornada eu preparei coisas muito bacanas para que a gente possa ampliar a nossa consciência sistêmica. Essa jornada vai ser muito profunda, eu tenho pensado muito nela. Eu tenho meditado nela todos os dias, assim, desde quando eu decidi montar essa jornada, porque nós vamos atravessar juntos 6 portais e o 7º você vai atravessar se você quiser. E ele vai ser bem especial, eu acho que vai ser bem rico para você descobrir o que é que você, qual é a sua missão na vida, o que você busca para sua realização, o que vai ser importante para você, o seu sim para continuar seguindo conectado à vida. E aí hoje a gente vai conversar sobre um tema de uma frase muito impactante do Bert Hellinger, que faz a gente se questionar e se revisitar, que é, vou ler para vocês. Quem age em harmonia, mesmo que seja contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo. Vamos lá? Quem age em harmonia, mesmo que esteja contra ao que os outros dizem, está bem consigo mesmo. E essa frase, ela é tão bacana porque, na verdade, hoje eu até coloquei lá no stories aqui no stories do Instagram, assim, gente, quem consegue ir contra a todos e bancar essa decisão? Como é difícil fazer isso? Como é difícil a gente simplesmente, tá todo mundo remando para um lado e a gente decide remar para o outro. Manter isso, suportar isso é tão desafiador. E quando o Bert traz essa frase pra gente, que quem está em harmonia com aquilo que sente, quem está em harmonia com aquilo que pensa, quem está em harmonia com aquilo que age, a maneira que age, mesmo que esteja contra todas as outras pessoas, ela está bem consigo mesma. O Bert traz essa frase e ela me rememora os conceitos mais desbravadores que eu considero da constelação, que é o conceito de consciência boa e consciência má. Hoje a gente vai precisar prestar bastante atenção nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai mexer muito com as suas crenças limitantes, tá? Então o que o Bert Hellinger fala pra gente sobre consciência boa e consciência má? A gente acredita que quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente faz uma boa ação, a gente fica com a consciência boa, com a consciência leve, com a consciência tranquila. Em contrapartida, quando a gente comete um erro, quando a gente comete um delito, quando a gente faz algo ruim, a gente fica com a consciência pesada. Só que Bert traz pra gente o conceito de uma forma bem diferente. Ele mostra que a consciência boa e a consciência má não está ligado necessariamente, na verdade não tem nada a ver com o certo e errado. A consciência boa está totalmente conectada ao pertencimento. E isso é muito rico da gente pensar. Todos nós temos a necessidade de pertencer a alguém. Todos nós temos a necessidade de pertencer a um grupo. Todos nós, isso é do ser humano, é nossa essência. Nós somos seres gregários, a gente já nasce num grupo, né? A nossa família já é um grupo. Quando a gente nasce naquele grupo familiar, a gente vai para outros grupos.
o grupo escolar, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, o grupo social, o grupo daquela religião, o grupo de amantes de vinho, o grupo do tênis. A gente sempre vai participar, compartilhar e vivenciar um grupo. Nós somos seres grupais. E a consciência boa está ligado ao pertencimento a esses grupos. Nós temos uma necessidade de pertencer. Então, quando a gente tá participando de um grupo e algo acontece ali, mesmo que eu não concorde muito, eu prefiro me calar, eu prefiro me ater para continuar pertencendo. Bert Hellinger, no momento de um movimento dele lá na África, ele teve um contato com um pastor anglicano e que fez uma pergunta importante para todo o grupo nesse curso. E perguntaram assim para eles, né? Se você pudesse escolher entre as pessoas e os valores morais, o que você escolheria? Então o Bert internamente disse que escolheria as pessoas. Mas, na verdade, ele refletiu bastante sobre isso e chegou à conclusão que nós, na verdade, somos fiéis aos nossos valores e não necessariamente às pessoas. Então, quando a gente está participando de um grupo, exemplo, um grupo religioso, né? A gente está lá participando daquela religião, daquelas dogmas, daquelas crenças, de todo aquele modelo de viver. Quando a gente está ali e algo acontece de desajuste, desequilíbrio, algum comportamento que não seja bacana, quando esse desequilíbrio acontece, em geral, a gente se cala para continuar pertencendo ao clã. A gente tampona a situação. Eu sei que isso gera em nós até desconforto de ouvir. Ouvir sobre isso faz a gente fala assim, não, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. A gente tem um movimento mesmo, a gente tem o intuito de fazer isso. Mas, na verdade, a boa consciência está ligada ao pertencimento. E o que é pertencer, gente? Quando a gente nasce na nossa família, a gente herda um monte de informações. Essas informações, elas são informações até de memórias ancestrais. Todas essas memórias, todos os sucessos, todos os fracassos, todas as alegrias, todas as capacidades, tudo isso no nosso nascimento, a gente recebe essas informações como memória celular. Nós recebemos isso. E também ao receber essa memória, assim que a gente já nasce dentro de um grupo. Então, nesse grupo, a gente começa a aprender. Aprender como se vestir, como comer, como se comportar, como ser homem, como ser mulher. E esse aprendizado está totalmente conectado aos valores desse grupo. Então, se eu estou num grupo de pessoas que gostam de esporte, esse grupo vai me ensinar desde muito cedo que eu preciso acordar cedo, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso me alongar. Eu vou aprender esse comportamento. E nessa aprendizagem, eu vou viver isso como sendo o modelo certo de viver. Agora, se eu nasço num grupo onde as pessoas gostam de acordar cedo ou acordar tarde, fazer um contrário aqui, né? Gosto de acordar tarde, não liga muito para o esporte, mas tem conexão com a leitura e gosto de ler muitos livros, maratonar, como o Bento falou a coleção dos livros. Eu vou aprender esse comportamento. Então eu estou falando de coisas mais materiais que a gente consegue ver isso de forma palpável. Então, quando a gente aprende todos esses comportamentos, de ser, como vestir, como comer, como se comportar, como ser homem, como ser mulher, como ser criança. É por isso que as crianças são totalmente diferentes em famílias diferentes, né? Elas têm comportamento diferente. Por quê? Cada clã, cada família, cada grupo tem o seu modelo saudável de viver
ou desequilibrado de viver. Cada família tem a sua forma. E aí a gente aprende tudo isso e cresce, se torna jovem, se torna adulto e todos esses comportamentos começam a ser repetidos. Nós repetimos os comportamentos. Nós estamos o tempo todo repetindo o comportamento dos nossos ancestrais, dos nossos pais, de todos os nossos, né? É tão interessante que uma aluna uma vez me perguntou assim: Cris, mas vem cá, cadê o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, ele existe a partir da consciência de quem eu sou. Quando eu não tenho consciência do que realmente vibra em mim, do que realmente toca a minha alma, eu só reproduzo comportamentos da minha família, comportamentos do meu sistema familiar. E isso, gente, está totalmente ligado à boa consciência. Porque para que a gente se sinta pertencente, a gente precisa reproduzir os comportamentos. Porque quando a gente faz diferente, quando a gente faz totalmente diferente, a gente tende a temer o não pertencimento. Então, isso é muito interessante e é nevrálgico, né? Isso faz com que a gente fique com a consciência leve. Então, quando a gente para pensar em exemplos, Cristiane, fala de exemplos para ficar mais claro para mim. Então, vamos lá. Quando a gente tá numa família que é tradicional e essa família, então, é uma família de advogados. E todo mundo é advogado, o avô era advogado, tio, e tem um escritório super bacana, é super estruturado. Então, quando esse filho nasce nessa geração, na próxima geração, o que ele entende? Que ele precisa acompanhar essa profissão. Muito, muito provavelmente os pais já vão ali dizer até que o escritório já está pronto para esse filho. Então esse filho ele tem dificuldade de romper com esse padrão. Então ele vai muitas vezes para essa profissão para manter o padrão familiar, para ter a boa consciência. Se ele de repente decidir se tornar artista ou dentista ou um programador tecnológico, isso ia fugir muito da linhagem da família dele. E isso gera uma sensação de não pertencimento. Vocês conseguem compreender isso? Como é tão sutil e ao mesmo tempo nevrálgico, que a gente vai reproduzindo os comportamentos da nossa família para se sentir pertencente a elas. Quando a gente faz algo diferente, quando a gente faz algo bem, seguindo aquilo que a gente deseja fazer e que vai contra aqueles primeiros movimentos familiares, a gente se sente culpado, a gente se sente não pertencente. É o que eu ouço muito, né? Os adolescentes dizerem, que eu acho ótimo que eles chegam na adolescência e digam isso, que assim, eu me sinto diferente de todo mundo. E muitos adultos, muitos de nós passamos pela adolescência e a gente fica com essa sensação de ser diferente. E esse ser diferente gera em nós um sentimento de não pertencimento familiar. Vocês estão indo comigo? Me diz se isso faz um sentido para vocês. Como é isso para vocês? Fala aqui comigo. Oi, Fernanda. Vocês conhecem pessoas assim? Que permanecem ali, mantendo e reproduzindo os comportamentos? Todos nós fazemos isso. Todos nós, né, Suzana? Todos nós. Quando a gente para refletir um pouco, a gente até consegue identificar por que, por exemplo, eu decidi casar na igreja, se aquilo não era um sonho para mim. Por que, por exemplo, eu decidi seguir aquela profissão? Então, muitas pessoas, para ficar pertencente e com a consciência boa, elas não seguem aquilo que a alma almeja.
elas não vão além. Então, eu vou dar um exemplo muito prático, vou dar 2 exemplos práticos para vocês de constelações que eu facilitei. Um homem que chega para mim dizendo que estava se sentindo muito angustiado. Quebrar essa lógica não é fácil. Faz muito sentido e quebrar essa lógica não é fácil. Temos que aprender a separar o que é nossa história do que é a nossa história dos nossos pais e nossa família. Eu não diria nem separar, sabe, Luciana? Mas é entender que os nossos pais, a nossa família tem uma história e essa história da nossa família, dos nossos pais, é também a nossa história. Porém, a partir de nós, podemos fazer as nossas escolhas e não necessariamente reproduzir os comportamentos. Então, veja bem, um homem chega para mim angustiado, dizendo que está depressivo, tomando remédio há mais de 2 anos e tal, enfim. Quando a gente monta ali a constelação dele, algo se apresenta, um segredo de família, algo muito importante. Então, esse homem diz, eu tenho um filho de 13 anos, eu sei que ele tem 13 anos, mas eu não o conheço. Como assim? Eu traí a minha esposa no casamento, preste atenção, eu traí a minha esposa na minha relação, no meu casamento, e dessa traição, desse caso que eu tive extraconjugal, nasceu uma criança. E eu não queria que ela tirasse o filho, não desejei que ela abortasse, mas ao mesmo tempo, eu não queria perder a minha família. Então, eu decidi romper com aquela relação. Rompeu com aquela relação, rompeu com aquela possibilidade de ser pai e voltou para ficar na família dele. O que isso quer dizer? Eu fico aqui pertencendo, eu fico aqui com a consciência boa do pertencimento. Porque se eu disser para toda a sociedade, para toda a minha família, para toda a minha religião, comunidade religiosa, que eu pulei a cerca no casamento e dessa cerca ainda tenho um filho, isso poderia rachar a família. E para ele era muito importante manter a família. Então, muitas vezes, estar com consciência leve não está associado a você ter feito boas ações. Na verdade, você está conectado a um modelo familiar que tem que manter o casamento, né, religiosamente falando, não pode se separar, porque você é mal visto pela família, pela sociedade. É muito nevrálgico e ao mesmo tempo muito sutil. Quanto isso tudo, a nossa necessidade de pertencer, gera dor e sofrimento. Mas ao mesmo tempo, um conforto. Aqui eu me sinto segura. É na família que a gente se sente seguro. A família é o porto seguro. Então é por isso que a gente prefere manter a boa consciência e manter a reprodução dos comportamentos. Um outro exemplo que foi muito interessante, que eu fiz recentemente também uma constelação de um rapaz, um homem também, e é bacana quando os homens vêm constelar. Ele mora fora do país. O pai dele mora em Minas Gerais, os pais, a família dele. E o pai dele era um comerciante nato, uma pessoa assim que teve recursos muito difíceis, né? A família era bem humilde, né? Com poucos recursos mesmo de educação, financeiros. E esse pai começou a trabalhar com vendas, começou a trabalhar, cresceu, enfim, criou um império de um comércio numa cidade de Minas Gerais. Ele é dono de várias lojas, várias frentes de comércio. E ele teve 3 filhos, 2 mulheres e um homem, esse homem mais velho, que esse homem que eu constelei. Então, olha que coisa bacana, né? Quando ele vem para a constelação, ele diz assim, eu tô querendo voltar para minha cidade e todas as vezes que eu quero viajar para ver minha família, eu passo mal, eu não fico bem. Eu tenho uma crise de pânico, teve uma vez que eu teve uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Todas as vezes que ele pensa em voltar ao Brasil para ver o pai e a família, ele fica doente. E aí eu perguntei assim, mas
me explica como foi esse movimento de morar fora, né? Já que sua família toda mora em Minas, o que aconteceu? E aí ele disse que ele não quis seguir os caminhos do pai. O pai preparou esse comércio todo para que ele um dia se aposentasse e os filhos herdassem esse negócio. E ele, como filho homem, era o filho e mais velho, era o filho que deveria, dentro do olhar do pai, de toda a família, seguir os caminhos do pai e dar continuidade aos negócios da família. E ele disse: não, pai, eu quero estudar. Esse suportou o não pertencer. Esse suportou dizer: a minha alma não está aqui, a minha alma quer fazer mais, a minha alma quer ir além. Só que esse movimento, quando ele não é feito com consciência, muitas vezes gera na gente, gera em nós e gerou nele uma sensação de traição com a família. Ele sente como se ele tivesse traído o pai dele, como se ele tivesse traído as expectativas da família, da mãe e do pai. E é tão rico, né, assim, ele poder, ao mesmo tempo que ele seguiu com a culpa. Seguiu se sentindo mal, e todas as vezes que ele queria vir, né, ao Brasil e ver o pai e a família, ele se sentia angustiado com tudo isso. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui ricos de quem, na adversidade, preferiu ficar pertencendo ao clã, pertencente, mesmo com uma mentira, mesmo com uma situação que trouxe também outros desequilíbrios, mas ele preferiu continuar pertencendo ao clã. E uma outra situação de alguém que disse: não, eu não quero essa herança, eu não quero cuidar desse negócio, eu não quero comércio, eu quero estudar e eu quero estudar fora do país. Então o pai ficou muito magoado com ele e ele estava com essa dificuldade de voltar para reaver a família. E foi muito rica essa constelação, porque ele pôde entender o quanto foi desbravador esse movimento dele de saída. O quanto as irmãs dele puderam crescer, o quanto as irmãs dele puderam viajar para conhecer outro país, o quanto a irmã dele do meio decidiu assumir aquele negócio e tá mandando super bem, fez faculdade de administração e tá assim prosperando bastante com o negócio da família. Então, gente, quando a gente tem a necessidade de pertencer, a gente fica reproduzindo os comportamentos da nossa família, as crenças, os valores e os destinos. Seja destino profissional, seja destinos difíceis também, né? Assim, tem situações que quando elas se tornam um segredo na família, a gente vai reproduzindo de geração em geração para continuar pertencendo. Então, quando uma adolescente, uma mulher, né, ou adolescente, ou jovem, ou adulta, engravida antes de se casar, para ela continuar pertencendo à família, muitas vezes é tão profundo, ela prefere abortar do que dizer que está grávida. Isso é muito profundo e mais comum do que vocês possam imaginar. Então, a boa consciência, a consciência leve, só nos aprisiona no nosso mundinho cheio de crenças e modelos de viver que não faz a gente evoluir. O que a gente precisa aprender é suportar a má consciência. E o que é a má consciência? Alguém sabe o que é a má consciência aqui? O que é a má consciência? Você sabe? A má consciência é todo movimento fora do pertencimento. É tudo que é diferente, tudo que eu busco que amplia a minha consciência, tudo que faz com que eu... Tô te explicando então, Suzana. Tudo que faz com que eu amplie, com que eu evolua, com que eu busque algo novo. Dentro da nossa família, dentro do nosso clã, a gente já sabe como funciona. A gente já sabe como é. A gente sabe como é amado, a gente sabe o que fazer para ser amado. Quando a gente vai para a má consciência,
e banca. Dizer, olha, como esse rapaz fez, né? Eu não quero seguir os negócios da família, eu quero morar fora, eu quero estudar. Quando você vai para má consciência, ela vem acompanhada da culpa, como muitas pessoas estão dizendo aqui. Gera um sentimento de culpa muito grande. Porém, gente, é grandioso demais a má consciência. Porque a má consciência é que nos possibilita expandir. Eu não estou dizendo que todos os valores da nossa família, que todos os modelos de viver e as crenças são descartados. Não. A gente, para pertencer, a gente faz parte de um grupo. Porém, as crenças limitantes, muitas vezes a gente faz coisas que nos machucam para mantermos presentes e pertencentes ali no clã. A má consciência diz, não, eu não concordo, aqui eu não quero ficar, eu quero ir para frente, eu quero ir para a vida. E a má consciência, ela é muito grandiosa, ela é muito importante. Quando a gente para ouvir, né, eu até coloquei a música hoje, Ovelha Negra da Família, porque brincando com a gente, né, o quanto a ovelha negra, ela é importante. As ovelhas negras, é mitológico, né? Elas trazem a novidade, elas trazem o diferente, elas trazem a evolução. Então, quando a gente entende que tem uma ovelha negra na família, o que é uma ovelha negra na família? Quando a gente diz aqui, fulano é a ovelha negra da família. É porque aquela pessoa faz coisas completamente diferentes do que a família concorda. Então, se a família é de uma religião, aquela pessoa decide que não quer ser daquela religião, ela vai para outra religião, ela vai para uma outra forma de viver a vida. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer expansão. Isso quer dizer inclusão. Porque quando a gente faz parte de um grupo, quando a gente levanta uma bandeira, quando a gente está numa religião, a gente acredita que só aquele modelo de viver é o certo, só aquele modelo de viver a fé, de experienciar é o correto. E quando alguém sai desse lugar e visita um outro lugar, ele expande, ele percebe que aquele grupo também tem valor. Ele percebe que aquele diferente também é importante. E por ser diferente, ele também amplia novas possibilidades de reflexão. Então, você ficar com a consciência leve te faz ficar no mesmo mundinho. Quando você vai para outra esfera, a má consciência, a consciência pesada, é quando você expande. E por que isso é grandioso, Cristiane? Por que você fala que isso é grandioso? Porque quando a gente evolui, a gente arrasta um monte de gente com a gente. Pensa só. Quando a gente traz uma novidade, quando a gente escuta uma música diferente, uma banda diferente, um cantor diferente, quando a gente tem uma leitura diferente, quando a gente começa a aprender a constelação familiar e leva para nossa família essa visão sistêmica, a gente está trazendo o quê? A gente está trazendo expansão. A gente leva todos que desejarem ir para essa expansão. E muitas vezes a gente tem que rasgar no dente. É difícil suportar a má consciência. É difícil fazer diferente. E a gente sente muita culpa. Um grande exemplo disso é uma pessoa que nasce numa família humilde, que tem poucos recursos financeiros, e aí um dos filhos começa a ganhar dinheiro com a profissão dele. Ganha bastante dinheiro, tem uma vida mais próspera. E ele se sente culpado frente à família. Ele se sente culpado frente aos pais e frente aos irmãos. E isso pode ser consciente ou inconsciente. E o que essa culpa dele movimenta? O que essa culpa que ele se sente de estar melhor do que o pai, os pais e os irmãos, o que essa culpa faz ele se movimentar? Ajudar a família toda. Começar a prover a família. E isso é muito interessante. Um outro exemplo que eu posso dizer nesse sentido é se essa pessoa ou um casal de uma família também muito humilde decide fazer uma grande viagem.
vai viajar, sei lá, para Londres para conhecer um novo país, apresentar para os filhos uma nova língua, uma nova cultura. Em geral, se essa mulher ou esse homem não pararem para pensar na grandiosidade da expansão que é poder evoluir, eles vão se sentir inconscientemente culpados por estar vivenciando algo que o clã, que a família deles não consegue vivenciar. E aí o que eles fazem? Muitas vezes sabotam a viagem. Brigam, discutem, acham que o clima tá horrível, que a comida não tá legal, não conseguem fazer os passeios que eles programaram. Para quê? Para quando voltar para casa, o que a família pergunta quando você volta de viagem? Como é que é lá? Você gostou? Ah, eu não gostei não. Porque ao dizer isso, acolhe aqui a culpa de ter ido viajar para um lugar que essa família nunca vai ter recursos de fazer essa viagem. Então a gente não tem noção das nuances que a gente está assim conectados o tempo todo, conectado com a nossa família, com as nossas crenças, com os nossos valores. E quando a gente consegue expandir e ir para a má consciência, que é ir além do nosso clã, o quanto a gente se sente culpados. E como é que a gente se livra dessa culpa? Eu não sei necessariamente se a gente se livra da culpa, mas ter ela bem consciente faz com que a gente se aproprie dos nossos passos e dos lugares que a gente ocupa. E isso é muito rico, gente. Quando a gente consegue suportar a má consciência, a gente expande, e a gente expande não só a nós, mas a gente expande também toda a nossa família, todo o nosso clã e mais. A gente vai mudando as informações do nosso sistema familiar. Então veja só, se eu acredito que é muito caro andar de avião e na minha família toda todo mundo acha que andar de avião é muito caro, que não dá para andar de avião, blá, blá, blá. E aí chega um momento que eu consigo pagar uma viagem de avião, eu consigo bancar isso. Quando eu faço isso, eu estou mandando uma informação para o meu campo do sistema familiar, que é, opa, alguém consegue sim pagar essa viagem de avião. Então eu gero uma nova informação, um novo código para todos esses códigos que a gente recebe quando nasce. E o código anterior é: viajar de avião é muito caro. A nossa família, ninguém consegue viajar de avião porque é muito caro. E aí alguém daquele clã, alguém daquela família consegue seguir, consegue fazer essa viagem. Essa pessoa que está expandindo está dando uma nova informação para esse campo, sistema familiar, que é: não é tão caro assim, a gente consegue viajar. E isso, gente, é expansão e evolução do nosso sistema. Os nossos descendentes vão se beneficiar muito disso. De repente, os descendentes já pequenininhos já vão estar fazendo viagem de avião super tranquilamente, porque já se permitem fazer isso sem que se sintam culpados por alguém da família ou por essa crença da família de que viajar de avião é muito caro. Estou dando exemplos simples, exemplos bem palpáveis para que a gente possa compreender de forma assim, que a gente compreenda que é bem sutil, tá? E ao mesmo tempo nevrálgico. Exercer a nossa má consciência é expansão, é bancar isso, é seguir adiante, é dizer que a gente quer um mundo melhor, que a gente se possibilita fazer diferente. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu nasci no Rio, numa cidade, num bairro em Campo Grande. Tem muita gente aqui que é de Campo Grande, que está aqui comigo. E fui nascida e criada ali, né, naquele bairro, com os meus pais, com os meus irmãos, enfim, com todo o meu clã ali, a maioria deles. Até que chega um momento que eu começo a estudar, começo a viver minha vida e tal, eu falo para minha mãe: mãe, não quero mais morar aqui, eu quero morar na Zona Sul. E aí, quando eu digo isso para ela, eu já disse, não pedindo a opinião, né, dos meus pais, eu já disse com tudo pronto: olha, vou me mudar, já vi um apartamento, já tô vendo escola e tal, não sei o que.
Meus pais ficaram muito chateados, eles ficaram magoadíssimos. A minha mãe chorou dizendo que eu estava me afastando dela, afastando o neto dela. E foi assim, aquele dramalhão mexicano que toda a família vivencia, tá? E eu banquei a minha expansão, banquei ir para um outro lugar, conhecer um novo formato de viver, uma nova cultura, um novo bairro, um novo modelo, né? Apresentar isso para o meu filho. E ao apresentar isso para ela, suportar a culpa do choro dela, do sofrimento dela e do meu pai, né? Ao suportar tudo isso, passado alguns meses, eles começaram a ir nos visitar. E nessas idas, aquilo se tornou tão divertido que aquele ir para a minha casa virou um passeio. Acabou que a minha mãe conhecia muito mais o bairro onde eu morava do que eu mesma. Ela ia para minha casa e dizia: cadê minha mãe? Ah, tá andando por aí. Então foi expandir, foi conhecer, viu diferente, vivenciou, experimentou. Então observa, quando a gente banca a culpa de fazer diferente, o nosso clã também expande. E prestem muita atenção no que eu vou trazer agora. Quando a gente assume a má consciência de evolução, de um novo conceito, de uma nova religião, de uma nova filosofia de vida, de uma nova forma de se alimentar, de uma nova forma de se vestir, de uma nova profissão que não seja aquela da família, quando a gente banca fazer e manter um modelo diferente, suportando a má consciência e se permitindo a expansão, a sua família não vai te apoiar. Raramente ela vai te apoiar. Por quê? Porque ela te ama. E ela te ama tanto que ela quer te proteger. Porque dentro do seio familiar, dentro daquelas crenças, daqueles modelos, eles já sabem há muitos anos, há muito tempo como funciona. Então eles querem te proteger. É por amor que essa família não apoia o seu movimento diferente, a sua mudança de profissão, a sua mudança de estado, a sua mudança de bairro, a sua mudança de país, a sua mudança de religião, o seu término do casamento, o seu recasamento. É por amor que essa família vai tentar te puxar para trás. Ela vai dizer: fica aqui que aqui é mais seguro. Fica aqui porque foi assim que eu aprendi. Fica aqui porque é assim que nós sempre funcionamos e deu certo. E você vai para lá, você vai se machucar, vai dar tudo errado. Por quê? Porque eles se sentem assustados. Eles ficam com medo de você se machucar, de você se ferir. E, na verdade, eles tentam te puxar para aquele mesmo lugar, para o pertencimento, tudo nesse modelo, tudo nesse lugar. Então não espere, se arrisque, busque seu caminho. Busca aquilo que faz sentido para sua alma. Pergunta para você o que você realmente quer fazer. O que te limita a fazer o que você deseja? Quantos de nós nos limitamos? Ontem eu fiz workshop de constelação familiar, foi lindo, potente demais. E eu falei uma frase que ela reverberou hoje em mim, que é: o inimigo mora aqui dentro. Os nossos inimigos, gente, não moram do lado de fora. Os nossos inimigos moram aqui dentro. São eles que ficam o tempo todo nos limitando, dizendo que você não vai, que você não pode ir. E a gente que dá voz a esse formato. É a gente que permite com que os nossos medos, as nossas crenças limitantes, a nossa necessidade de pertencer, não permita com que a gente vá adiante. E ir adiante quer dizer incluir. Quando a gente inclui os diferentes, né? Quando a gente vai para a má consciência, a gente começa a incluir todas as bandeiras. Todas as bandeiras, todas as pessoas fazem parte, todas têm o direito de fazer parte. Então, eu gosto muito de falar disso, né? Porque a palavra incluir, ela fala muito do ir. Quanto mais a gente inclui o diferente, quanto mais a gente inclui as pessoas, quanto mais a gente inclui as bandeiras,
entendendo que somos todos uma só pessoa, né? Todos temos o direito de ser visto, de pertencer e de ser do jeito que é. Quanto mais a gente consegue incluir, mais a gente consegue ir na vida, mais a gente consegue seguir para a vida, mais a gente consegue ir adiante no nosso propósito da nossa vida. Então, gente, não espere a aprovação da sua família, do seu clã. Se arrisque, busque aqui dentro o que faz sentido para você, banque a má consciência e se permita, né, de fato, se aprofundar no que a sua alma veio desenvolver aqui. Porque eu sempre falo isso, né? A alma sabe o caminho. A nossa mente é que mente o tempo todo. Então a gente fica de consciência boa para pertencer ao sistema familiar. E mesmo que a gente não esteja satisfeito com aquele casamento, mas a gente mantém um casamento, porque senão meu pai vai sofrer muito. Hoje, inclusive, eu escutei uma frase de uma pessoa, né, de uma mãe, e ela dizia assim, minha filha vai casar e tal. Eu, que legal. E aí como é que vai ser, né, essa pandemia e tal? Não, vai ter que casar na igreja. Se ela não casar na igreja, meu pai morre. E aí, veja só, a filha vai ter que casar na igreja porque é muito importante para o avô. Será que é importante para essa filha? É tão bonito isso, a gente entender que essa evolução é uma evolução geracional. Preste atenção. Quando a gente vai para a má consciência, a gente permite uma evolução geracional. E a gente só consegue ir quando a gente vai na gratidão. Então, lá atrás, tudo fazia sentido diferente em algumas questões. Então, lá atrás fazia sentido casar na igreja, lá atrás fazia sentido casar de branco, as mulheres virgens tinham que ir de branco, de véu. Lá atrás fazia sentido a mulher, quando ficava viúva, ficar andando de preto na rua. Lá atrás. Hoje nós somos outra geração. O que faz sentido hoje para você? O que é importante para você? Manter o padrão, manter a tradição ou de fato sentir onde é que está a sua alma, onde é que está o seu conforto emocional. Então, é bem profundo isso. Eu sempre sou uma pessoa que estimulo muito, né, as pessoas a saírem da caixinha. Eu sou uma pessoa que saí muito da caixinha. Minha mãe tá aí para me ouvindo, né, quando eu falei do exemplo dela, de que quando eu mudei para a Zona Sul, isso gerou tanto movimento para ela. E, gente, gerou tanto movimento para os meus pais, que quando eu decidi me mudar para São Paulo, isso não trouxe susto algum. Ai, filha, vai sim, vai ser bom para você, vai ser bom para o Bento. Então, veja, né, o quanto já trouxe uma informação para o meu sistema, que a mudança não é necessariamente ruim. A mudança pode ser boa, a mudança é expansão. Então, quando eu saio de Campo Grande para a Zona Sul, tem um rebuliço, um choro, um não querer nem falar mais ao telefone por dias, até que tudo se acomoda, tudo se expande. E aí quando eu falo, olha, agora eu não vou mudar mais de bairro não, eu vou mudar de estado. Tudo bem, isso aí, São Paulo é logo ali, a gente vai visitar, você vem visitar. Ou seja, esse sistema familiar já expandiu. Então, quando a gente suporta a má consciência, quando a gente suporta a expansão, a gente também expande todo o nosso sistema familiar e os nossos descendentes se beneficiam demais. Então, se arrisque na vida. Veja o que faz sentido para você na sua profissão, no seu relacionamento, né? Ai, Cristiane, na minha família ninguém nunca se separou, eu vou ser a primeira a me separar. Ué, de repente tem um monte de mulher lá querendo se separar e nunca teve coragem, de repente é você. De repente é você que queira, né? De repente é você que vai abrir esse portal. E muitos portais são abertos. Olha aqui, ó. Alguém dizendo, saí de Realengo para o Rio Grande do Sul. Expansão. Por que recebe o nome de má consciência?
porque a gente fica se sentindo culpado, tá? Então, quando eu falei isso no início da live, Marcela, se você puder voltar, você assiste, mas eu vou falar aqui para você rapidinho. Quando a gente fica na má consciência, é porque a gente faz tudo ou busca fazer algo diferente daquilo que é o pertencimento. A gente pertence à nossa família, então a gente reproduz o comportamento da nossa família. Quando a gente para de reproduzir esse comportamento, quando a gente faz algo completamente diferente, que vibra em nós, que é importante para nós, a gente tem que suportar fazer diferente da nossa família e suportar a fantasia de não pertencer mais ao clã. Então a gente fica com a má consciência, a gente fica com um sentimento de culpa por ter feito diferente. Mas ao mesmo tempo, isso na verdade traz uma grande expansão para todos nós e para nossa família. Entendeu agora? Alguém tem pergunta? Olha, nosso tempo já está aqui explodindo. Eu vou trazer uma pessoa aqui, se estiver aqui quisendo falar comigo. Eu quero dizer para vocês, se tiver pergunta, pode colocar que a gente já tem tempo aqui para falar um pouquinho, tá? Então, essa frase do Bert que fala que a gente precisa ficar em harmonia com aquilo que a gente sente, em harmonia com as nossas ações, harmonia com aquilo que a gente deseja. Essa harmonia nos possibilita, quando a gente está verdadeiro com isso, ser verdadeiro com isso, nos possibilita ficar bem com nós mesmos. Quando a gente sabe que aquele é o caminho a seguir, né? Quando eu falei, eu vou me mudar, eu sabia que aquele era o caminho a seguir, independente de todo mundo querendo me puxar para trás. É isso aí, como se fosse a consciência pesada. A má consciência é a mesma coisa que consciência pesada, romper com os padrões, é isso. E eu quero te dizer e te lembrar que hoje é a primeira live da jornada Tecendo o Terapeuta Interior. A gente vai atravessar 6 portais e o 7º você vai entrar se você decidir entrar. E essa jornada, ela vai ser bem profunda. Eu preparei algo com muito carinho, com muita dedicação. E o 7º portal você vai atravessar se você quiser, que é entrar para a minha turma de formação em constelação familiar, que é um mergulho muito profundo de autoconhecimento, de realização, de possibilidades, de suportar a má consciência, de romper com aquilo que não está legal na nossa vida, começar a dizer não ao outro, começar a dizer sim a si mesmo, começar a dizer sim ao outro, começar a dizer sim aos relacionamentos amorosos saudáveis, sim, começar a dizer sim a uma vida próspera, com dinheiro, sim, começar a dizer sim a si mesmo e dizer eu posso estar feliz em todas as áreas da minha vida. E por que não? Por que a gente cresceu com essa ideia de que a gente não pode ser feliz em todos os âmbitos da nossa vida? Quem foi que colocou isso para você? Isso é arcaico, isso é ancestral, isso fazia sentido lá atrás nas nossas gerações de sacrifício. Para que a gente conquistar, teria que ser um sacrifício. Para você conquistar, tem que ser realizando muito, com muito sofrimento, com muita dor, com muita abdicação, com muita renúncia. Hoje nós estamos em outra geração. A geração que é possível sim se realizar, ser feliz, ter um relacionamento bacana, saudável, ganhar dinheiro e viver de forma plena. Por que não? Por que a gente tem que achar que a gente tem que continuar lá naquela memória de sacrifício? Vamos atualizar a nossa imagem mental.